10.7 dos critérios de avaliação das provas discursivas. 10.7.1 Respeitados os empates na última colocação, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados nas provas objetivas e classificados conforme quadro a seguir: cargo área, cargo 1, analista de controle área, administração, candidatos a ampla concorrência. 51ª, candidatos que se declararam com deficiência. 3ª, candidatos que se declararam afrodescendentes. 6ª, cargo área, cargo 2, analista de controle área, arquitetura, candidatos a ampla concorrência. 51ª, candidatos que se declararam com deficiência. 3ª, candidatos que se declararam afrodescendentes. 6ª, cargo área, cargo 3, analista de controle área, atuarial, candidatos a ampla concorrência. 51ª, candidatos que se declararam com deficiência. 3ª, candidatos que se declararam afrodescendentes. 6ª, cargo área, cargo 4, analista de controle área, comunicação social, candidatos a ampla concorrência. 51ª, candidatos que se declararam com deficiência. 3ª, candidatos que se declararam afrodescendentes. 6ª, cargo área, cargo 5, analista de controle área, contábil, candidatos a ampla concorrência. 102ª, candidatos que se declararam com deficiência. 6ª, candidatos que se declararam afrodescendentes. 12ª, cargo área, cargo 6, analista de controle área, engenharia civil, candidatos a ampla concorrência. 51ª, candidatos que se declararam com deficiência. 3ª, candidatos que se declararam afrodescendentes. 6ª, cargo área, cargo 7, analista de controle área, engenharia elétrica, candidatos a ampla concorrência. 51ª, candidatos que se declararam com deficiência. 3ª, candidatos que se declararam afrodescendentes. 6ª, cargo área, cargo 8, analista de controle área, tecnologia da informação, candidatos a ampla concorrência. 102ª, candidatos que se declararam com deficiência. 6ª, candidatos que se declararam afrodescendentes. 12ª, cargo área, cargo 9, analista de controle área, jurídica, candidatos a ampla concorrência. 51ª, candidatos que se declararam com deficiência. 3ª, candidatos que se declararam afrodescendentes. 6ª, 10.7.1.1 Não havendo candidatos que se declararam pessoas com deficiência ou candidatos afrodescendentes aprovados nas provas objetivas, serão corrigidas as provas discursivas dos demais candidatos da listagem geral de aprovados e classificados nas provas objetivas, respeitados os empates na última colocação. 10.7.2 Os candidatos cujas provas discursivas não forem corrigidas na forma do subitem anterior estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 10.7.3 As questões da prova discursiva serão avaliadas quanto ao domínio do conteúdo dos temas abordados, demonstração de conhecimento técnico aplicado, bem como quanto ao domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. 10.7.3.1 As provas discursivas de cada candidato serão submetidas a duas avaliações, uma avaliação de conteúdo e uma avaliação do domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. 10.7.3.1 A avaliação das provas discursivas dos candidatos com deficiência será realizada por comissão composta por ao menos um profissional com formação específica na área da deficiência que acarreta especificidades na escrita da língua. 10.7.3.1.2 A avaliação de conteúdo será feita por pelo menos 2 examinadores. A nota de conteúdo do candidato será obtida pela média aritmética de 2 notas
notas convergentes atribuídas por examinadores distintos. 10.7.3.1.3 Duas notas de conteúdo das questões da prova discursiva serão consideradas convergentes se diferirem em até 25% da nota máxima de conteúdo possível nas questões discursivas. Caso as correções divirjam em mais de 25% da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada e, neste caso, a nota atribuída à resposta da questão será a média das duas notas mais próximas. 10.7.4 Nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota no texto igual a 0. 10.7.5 As questões da prova discursiva, P3, valerão 5,00 pontos cada, totalizando 20,00 pontos, sendo avaliadas conforme os seguintes critérios: a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo, N, C, I, cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 5,00 pontos, onde I igual a 1, 2, 3 e 4. B. A avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros, N, E, I, do candidato, considerando-se aspectos de natureza gramatical tais como ortografia, morfossintaxe e propriedade vocabular. C. Será calculada, então, para cada questão, a nota no texto, NQI, pela fórmula, NQI igual a NCI menos NEI dividido por TLI, em que TLI corresponde ao número de linhas efetivamente escritas pelo candidato na resposta à questão proposta. D. Será atribuída a nota 0 ao texto que obtiver NQI menor que 0,00. A nota no conjunto das questões da prova discursiva, NPD3, será calculada pela seguinte fórmula: NPD3 igual a NQ1 mais NQ2 mais NQ3 mais NQ4. F. Será eliminado do concurso público o candidato que obtiver NPD3 menor que 10,00 pontos. G. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar a extensão máxima de linhas estabelecida no subitem 10.1 deste edital. 10.7.6 O parecer da prova discursiva, P4, valerá 20,00 pontos e será avaliado segundo os critérios a seguir: a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo, NC, cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 20,00 pontos. B. A avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros, NE, do candidato, considerando-se aspectos tais como ortografia, morfossintaxe e propriedade vocabular. C. Será computado o número total de linhas, TL, efetivamente escritas pelo candidato. D. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima de linhas estabelecida no subitem 10.1 deste edital. Será calculada, então, para cada candidato, a nota na prova discursiva P4, NPD4, pela fórmula, NPD4 igual a NC menos 2 vezes NE dividido por TLF, será atribuída a nota 0 ao texto que obtiver NPD4 menor que 0,00. G. Será eliminado do concurso público o candidato que obtiver NPD4 menor que 10,00. 10.7.7 A nota final nas provas discursivas, NFPD, será dada segundo a fórmula NFPD igual a, abre parêntese, NPD3 mais NPD4, fecha parêntese. 10.7.7.
Será eliminado do concurso público o candidato que obtiver NFPD menor que 20,00 pontos. 10.7.7.2 O candidato que se enquadrar no subitem 10.7.7.1 deste edital não terá classificação alguma no concurso. 10.7.8 Serão anuladas as provas discursivas do candidato que não devolver seu caderno de texto definitivo. 10.7.8.1 O candidato que se enquadrar no subitem 10.7.8 não terá classificação alguma no concurso. Tu não terá classificação